Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos aqui em Belém do Pará. Eu escolhi aqui de fundo, aqui do hotel onde eu estou, olha aqui, tudo fitinhas do Ciro de Nazaré. Olha que bacana, gente. Ó, olha aqui que legal. Então, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, já cantava Gilberto Gil. Sabe quando é isso? Lá nos anos 80, 90, um dos grandes sucessos de Gilberto Gil. Então, eu quero falar de Vasco, quero falar de seleção brasileira, tem muita notícia para trazer. Deixa eu começar com o Vasco, porque tem mudança do clássico para o Nilton Santos, tem que explicar aí, tem mudança do jogo com o Curitiba e tem mudança do jogo com o América também. Ué, por quê? Eu vou explicar tudo isso. Tem mais jogador convocado do Vasco da Gama. O que mais que eu tenho que falar? A gente tem que falar de São Januário também, porque o caso está andando lá em Brasília e o TAC também está andando. Então são assuntos importantes. E aqui na seleção brasileira, hoje foi o primeiro dia de Fernando Diniz como técnico. E o que ele falou para os jogadores? Quero trazer Danilo falando sobre a seleção, sobre Neymar também. Tá muito legal esse vídeo. Quero que você nos acompanhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada para se inscrever e peço também para nos acompanhar nas redes sociais. Se você não é inscrito, esse vermelhinho que está aqui embaixo, cara, vai nele agora, por favor, clica nele, dá o joinha é importantíssimo para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal, que o nosso trabalho pode ser espalhado para outras pessoas também, e isso vai nos ajudar sobremaneira. E habilite a palavra todas ali no sininho para receber todas as nossas notificações. Depois da vinheta, eu trago as notícias desta terça-feira, dia 5 de setembro. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Então eu vou pedir a proteção de Nossa Senhora de Nazaré, porque agora em outubro vem o Ciro de Nazaré. Aliás, hoje eu almocei com meus amigos Giuseppe Tomaso, nosso Tomazão, e também Guilherme Guerreiro, nosso chefe lá da querida Rádio Clube. O Guerreiro fez questão de me levar para um restaurante, comidas típicas. E, nossa, adorei. É mais fácil contar dos sabores maravilhosos do que falar os nomes, né? Mas o tacacá eu não esqueci. O tacacá eu lembrei, que é mais... maniçoba, né? Que é mais que eu tenho que lembrar aqui. Eu vou lembrando aqui, mas são gostosos. Eu gostei bastante. E é legal que eu moro na Tijuca, no Rio de Janeiro, perto da Igreja dos Capuchinhos. E o que acontece agora em outubro, no segundo domingo? As pessoas, os paraenses, vão para lá, praticamente fecham as ruas e fazem a festa do Ciro de Nazaré. Eu gosto de participar também e pedir a proteção divina. Gente, quanto mais proteção divina a gente tiver, melhor é para caminhar e fazer o bem para as pessoas também. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar com as notícias, porque saiu uma notícia de que a CBF teria trabalhado junto ao John Textor para conseguir liberar o estádio Nilton Santos e o Vasco fazer o seu jogo com o Fluminense, e não aquela viagem até Volta Redonda. O Fernando Diniz, que está aqui com a seleção brasileira, chegou a reclamar da qualidade do estádio da Cidadania, e sendo assim, vamos ter o jogo no estádio Nilton Santos. Agora à noite o Vasco soltou um comunicado dizendo que não houve interferência da CBF, que as SAFs conversaram diretamente. E depois do Botafogo jogar, somente ele jogar no tapetinho, o Vasco vai jogar com o Fluminense lá. Tomara que os bons fluidos botafoguenses ajudem o Vasco a fazer uma vitória, porque ele está precisando. O Fluminense já tem uma situação bem melhor no campeonato. A CBF não só mexeu nesse jogo, do dia 16 de setembro, 4 da tarde, em termos de estádio, mas como também em Vasco e Curitiba, no dia 19, passou para o dia 21 de setembro, quinta-feira, 19 horas lá em São Januário, e o jogo do América e Vasco também saiu do sábado, foi para segunda-feira,
dia 25 de setembro, às 8 da noite, no estádio do Estádio Independência. Isso mesmo. A tabela diz ajuste de tabela. Vasco teve hoje uma baixa na sua comissão técnica. O Fábio Eiras, que é preparador físico, comunicou sua saída, está indo para Belo Horizonte com o Zé Ricardo, que vai assumir o Cruzeiro. E os dois trabalharam juntos no Vasco e o Fábio Eiras voltou lá do Japão, estava no Vasco, agora pediu para sair, vai lá para o Cruzeiro. Boa sorte ao Zé Ricardo, boa sorte ao Fábio Eiras, dois baitas profissionais, e tem tudo para dar certo lá no Cruzeiro. Vou torcer muito porque, principalmente o Zé Ricardo, com quem tive uma amizade legal, eu respeito demais o trabalho dele, o profissional que é muito interessante o querido Zé Ricardo. E o Vasco já protocolou o pedido no STF para a liberação de São Januário, o assunto vem caminhando. A Brasília gosta dessa ideia do Vasco ter de volta seu público em São Januário, e o TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta, também está evoluindo, mas algumas exigências que não são tão difíceis assim do Vasco colocar na prática, sair do papel e na prática, e conquistar o direito de voltar a jogar com o seu público no estádio de São Januário. Gary Medel foi convocado para a seleção do Chile. Também tivemos aí o Puma Rodrigues para a seleção uruguaia, e temos então os dois se enfrentando, né, porque Chile e Uruguai vão se encontrar. Esse jogo acontecendo lá no Uruguai, e depois o Chile recebe o Equador, enquanto que o Uruguai recebe depois o jogo com o Uruguai, é isso aí. Então, os jogadores do Vasco da Gama convocados para as eliminatórias. E a estreia do Dimitri Payet pelo Vasco repercutiu bastante lá na França, os jornais franceses, os sites, também tivemos as televisões falando da estreia desse ídolo do torcedor do Vasco da Gama. Bem, são essas as notícias do Vasco. Brasília estão ajudando o Vasco, e agora eu quero falar de seleção brasileira. Quero mostrar as primeiras imagens do Fernando Diniz hoje no gramado do estádio do Mangueirão, estádio olímpico do Mangueirão. Está muito bonito, está maravilhoso o estádio Mangueirão, e mostrando ele como técnico da seleção brasileira. Quero mostrar também, além do Fernando Diniz, a entrada do Neymar no campo de jogo. Já teve uma chegada ontem triunfal, a gente já mostrou no vídeo anterior, aí jogadores entrando no campo e o Neymar sendo bastante saudado pelo torcedor aqui da seleção brasileira. E agora quero trazer a entrevista do nosso querido Danilo, lateral direito da Juventus da Itália, um dos mais experientes do grupo do Brasil, e ganhei do meu amigo Rodrigo Paiva o direito de abrir a entrevista coletiva. Vamos assistir. Primeiro, agradecer ao Rodrigo a honra de abrir essa nova série de entrevistas, novo ciclo, né, Rodrigo? Vamos chamar assim. Papai do Céu ilumine todos nós, porque estamos todos no mesmo barco, essa é a grande verdade. Se é bom para vocês, é bom para nós também. Se alguém pensa diferente, está fora da casinha. E você, que é um dos mais experientes desse grupo, passou por grandes treinadores, o que você espera desse ciclo Fernando Diniz? E deixa eu acrescentar, já que você se ajeitou na cadeira. E depois do choro do Neymar, volta do Neymar e como um menino de novo, fominha como ele é. Essas duas coisas aí, para a gente abrir as eliminatórias. Obrigado. Bom te ver, Danilo. Obrigado, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelos desejos, pelo bom pensamento. Acho que isso é muito importante. Tem sido sempre uma máxima minha, essa busca por essa sinergia de todos em prol do sucesso da seleção brasileira. Espero que esse trabalho do Diniz possa ser um trabalho, primeiramente, vitorioso, né? Esse é o principal objetivo, e que possa, de alguma maneira, resgatar o orgulho, né, do brasileiro, a vontade do brasileiro de realmente ver e torcer pela seleção brasileira.
Esse já era um dos objetivos antes, sempre foi. E quando o resultado não vem, cria um pouco esse distanciamento. Então, o objetivo é vencer e se aproximar certamente muito mais do povo brasileiro, porque é bom para a gente sente esse carinho, a gente sente essa força. Quanto ao Neymar, eu sempre disse que... Eu estava falando com ele agora no almoço, se eu não me engano, que a gente joga junto desde 2010. E desde 2010 eu escuto: Neymar, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, na porta dos hotéis. Então, todo mundo quer ver o Neymar jogando. O Neymar é um cara que eu sempre vi, ele gosta de jogar bola. Ele estava cansado, ele termina o treino, ele vai dar toquinho, ele vai driblar, ele vai chutar bola. Então, o lugar dele é no campo, o lugar dele e a casa dele é a seleção brasileira, é o lugar que ele se sente melhor, tenho certeza disso. E a gente espera que ele possa estar no seu melhor nível, principalmente alegre, e quando ele está assim é difícil de segurá-lo. Danilo. Aqui, Monique Danello, TNT Esportes. Seguindo ainda na linha do Wellington sobre o Fernando Diniz, ele até comentou numa das entrevistas dele lá na CBF sobre o pouco tempo, a necessidade de tentar passar para vocês as ideias que ele tem. Ele sabe que tem um material humano muito talentoso, mas tem pouco tempo para que vocês assimilem essas ideias. A gente já ouviu alguns jogadores falando, até mesmo antes dele ser confirmado como interino, do quanto gostariam de trabalhar com ele. E eu queria que você contasse as suas primeiras percepções, como foi esse primeiro contato do grupo com ele, o que vai dar para preparar e captar de ideias nessa semana para essa estreia contra a Bolívia. Obrigada. Boa noite. Realmente ele tem razão quando ele diz que é difícil, né? Pouco tempo para implementar uma ideia de jogo tão diferente daquilo que era o nosso habitual, né? Porque é um jogo de muita movimentação, um jogo muito pouco posicional, que era o que nós estávamos habituados, tanto aqui na seleção quanto na maioria dos clubes, eu diria, europeus. Eu acho que a primeira coisa é a disponibilidade. Eu acho que é importante ter a disponibilidade de nós atletas para entender e absorver o quanto antes as ideias. Disponibilidade do Diniz para entender também que não é uma coisa que se assimila do dia para a noite. Disponibilidade e paciência do externo para entender um pouco que as coisas não vão acontecer ontem era de um jeito, amanhã já é de outro. Não, precisa desse tempo de adaptação. E o que eu mais gostei, talvez, das palavras que o Diniz usou hoje na reunião com a gente, foi ele falar que, primeiro, ele quer fazer com que os seres humanos, jogadores de futebol, se sintam bem, se sintam à vontade. E, a partir daí, você extrair o máximo enquanto atleta. Porque é impossível você querer rendimento, né, exigir rendimento, quando o ser humano atleta de futebol não tá bem ou não tá minimamente confortável. O Diniz é muito inteligente, talvez, nessa parte, ele sabe lidar bem com essa parte mental e motivacional. E certamente é um cara que tem tudo para dar certo aqui dentro da seleção. É um grupo que tem muita disponibilidade, sempre demonstrou isso, e a gente está aqui para poder ajudar da melhor maneira possível para que ele possa também se sentir à vontade aqui dentro e fazer o melhor trabalho. Oi, Danilo. PR, boa noite para todo mundo. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Danilo, eu vou até continuar nessa questão, porque é uma novidade para todos nós ter um novo técnico na seleção brasileira. E a gente costuma dizer aqui no Brasil que assim, o Diniz tem um trabalho muito autoral. Você vê a digital dele nos times que ele trabalha. E, por outro lado, a gente não vê os treinamentos mais em clube nenhum do mundo. Os treinos são fechados, né? Hoje a gente já teve ali um pouquinho, deu para ver meia hora e tal. O que ele já conseguiu fazer com vocês hoje ali, que você percebeu assim, pô, isso é o trabalho dele mesmo, isso é o que ele faz no dia a dia dele, isso é a marca dele. Já teve isso num primeiro treinamento? Obrigado, boa noite. Sim, um pouco, como eu falei na resposta anterior, é um futebol de muito pouco posicional, o que para mim é uma coisa extremamente diferente de tudo aquilo que eu fui habituado nos últimos, não sei, 10 anos, 12 anos. Então, assim, é um desafio, mas todo desafio é uma coisa que te faz crescer, desde que haja, como eu falei, disponibilidade para aprender, disponibilidade para dizer que é uma coisa que você ainda não domina, você vai precisar se esforçar, né? Foi bacana ele já agora um pouco deixando uma liberdade para a gente executar da maneira como a gente estava habituado a executar, e a partir daí ele ir colocando um pouco a digital dele. Ele tem consciência de que nesse primeiro momento é impossível que ele já coloque
aquilo que ele tem de ideia 100% no nosso jogo. Então, para ele também é importante que a gente jogue um pouco com aquilo que nos deu sempre segurança, com a nossa base, e a partir daí ir modificando. Mas já deu para perceber que é um cara que ele quer que o jogador se divirta jogando futebol. E a partir do momento em que os jogadores da seleção brasileira, né, se divirtam jogando futebol, tenho certeza que também vai divertir, vai causar alegria também para o povo, e esse é o principal objetivo dele. Danilo, boa noite. Boa noite. Como sempre, quero saber suas palavras de ontem. Eu entendi a importância de derrotas, quedas, para ser melhor. Mas o que você queria escrever através daquele texto e por que nesse momento, depois de Marco Gol ou antes da apresentação na seleção, e por que escreveu em inglês, nem em português, nem em italiano? Não, eu procuro sempre atender e atingir o máximo de pessoas possível, né? Naquele momento ali, eu senti a necessidade de dizer, porque foi uma coisa que faz muito parte da minha história. Talvez eu cresci, criei minha história sendo derrotado várias vezes. Todas as derrotas que eu tive, ou todos os momentos de muita dificuldade, eles sempre me fizeram dar um passo muito importante sempre adiante. Então, e me preparar para o momento seguinte, né? Eu digo, por exemplo, que era impossível eu chegar na Juventus e construir a trajetória que eu construí até hoje se eu não tivesse passado por vários insucessos e vários momentos de muita crítica, de muita dificuldade. Foi isso que me preparou para eu poder chegar na Juventus e conseguir desempenhar da melhor maneira possível o meu trabalho dentro de campo e ter as responsabilidades extra-campo também que eu tenho. Então, a partir do momento que a gente entender que as derrotas elas são necessárias e estão te levando para um próximo passo onde você vai ser vitorioso, onde você vai encontrar paz, a gente fica muito mais tranquilo, porque a gente sempre foca naquele momento da derrota, dificilmente encontra justificativa e encontra algo positivo naquilo, e é tudo o contrário. Aí parte da entrevista do lateral direito Danilo, quero a sua opinião aí sobre as notícias do Vasco, também sobre a seleção brasileira. Amanhã o Fernando Diniz começa a desenhar o time que vai estrear contra a Bolívia sexta-feira aqui em Belém. Se você ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, estou pedindo para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito do nosso canal Wellington Campos FC, peço também a sua colaboração. Se inscreva aí, esse vermelhinho aqui embaixo, né, e não paga rigorosamente nada, e dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho. Peço também para que você habilite o sininho na palavra todas. Gente, mas por que você pede todo dia isso, Elton? Chegou no canal, já vai sentando o dedo no like, no joinha, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso trabalho é bacana, que o nosso trabalho é legal. Tá bom? Quero agradecer a todos. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. De Belém, no Pará, Wellington Campos.